A psicologia do dinheiro. Descubra como nossas emoções influenciam nossas escolhas financeiras e aprenda a tomar decisões mais inteligentes. Dan Ariely e Jeff Chrysler. Os autores revelam como pensamos sobre dinheiro e quais são os maiores erros que cometemos ao pensar nele. Ao explorar diversas questões do cotidiano, eles mostram como lidar com as tentações para economizar, fazer escolhas melhores e mais inteligentes. Dan e Jeff falam sobre os medos e os desejos inconscientes que costumam estar por trás de nossos hábitos de consumo e oferecem ferramentas para que você use o dinheiro a seu favor. O que é o dinheiro? Os cassinos aperfeiçoaram a arte de tomar o dinheiro das pessoas. Se analisarmos a cena de uma pessoa no cassino, perceberemos alguns erros que cometemos, mesmo em ambientes menos maliciosos. Os autores apresentam algumas questões que devemos nos atentar para não cair em armadilhas financeiras. Contabilidade mensal. A pessoa está preocupada com as finanças, então decide economizar no café da manhã, porém gasta tranquilamente $200 no cassino. Esta grande contradição ocorre porque utilizamos contas mentais. Ao converter o dinheiro real em moedas coloridas em um cassino, a pessoa deixa de usar a conta mental de despesas diárias e passa a usar a conta do entretenimento. Isso faz com que a pessoa se sinta diferente ao gastar o dinheiro, que no final das contas sai todo do mesmo lugar. O preço do que é grátis. O indivíduo fica empolgado por estacionar de graça e ganhar bebidas de cortesia no cassino. Mesmo que ele não esteja pagando diretamente por isso, o grátis altera seu estado de humor e sua capacidade de julgar os seus gastos nos jogos. A dor do pagamento. Ao utilizar fichas de plástico, a pessoa não sente que está pagando, mas sim se divertindo, sem sentir a perda de dinheiro a cada ficha, sem ter plena noção do que está gastando, ela fica menos consciente e atenta às suas decisões. O mesmo ocorre quando utilizamos cartões de crédito. Relatividade. Uma pequena gorjeta e uma pequena taxa parecem insignificantes diante das pilhas de fichas coloridas nas mesas do cassino. Porém, no café da manhã, achamos o café caro na padaria. Isso ocorre porque fazemos comparações e a relatividade atrapalha nosso julgamento. Expectativas. Cercado pelos sinais e sons do dinheiro, máquinas caça-níqueis, luzes brilhantes, etc., imaginamos ser capazes de enriquecer naquele local e criamos altas expectativas. Autocontrole. Influenciado pelo estresse e pelo ambiente, pelos funcionários e pelas oportunidades fáceis, o indivíduo sente dificuldade em resistir à tentação de apostar por impulso, em vez de pensar nos benefícios de dispor desses $200 a mais no futuro. Os autores dizem que todas essas situações podem parecer exclusivas de um cassino, mas na verdade o mundo real é bem mais parecido com um cassino do que gostaríamos de admitir. Embora a maioria de nós acredite ter uma noção sobre esse assunto, a verdade é que não entendemos o que o dinheiro é e o que faz a nosso favor, e mais surpreendentemente, o que ele causa em nós. Dan e Jeff questionam: o que é exatamente o dinheiro? O que faz a nosso favor? E o que causa em nós? O dinheiro representa valor. Ele em si não tem valor, apenas representa o valor de outras coisas que podemos obter com ele. Existem algumas características que o tornam útil para nós. Ele é genérico, podemos trocá-lo por quase tudo. Ele é divisível, pode ser aplicado a quase qualquer coisa, grande ou pequena. É intercambiável. Não precisamos de uma peça de moeda específica, porque ele pode ser substituído por qualquer outra peça representando o mesmo valor. É armazenável. Pode ser usado a qualquer momento, agora ou no futuro. O dinheiro nos permite poupar, testar coisas novas, compartilhar e nos especializar. O dinheiro mudou a condição humana, tanto quanto qualquer outro avanço. Os autores dizem que, embora seja necessário reconhecer a importância e a utilidade do dinheiro, infelizmente alguns dos seus benefícios são também a fonte de suas maldições. A possibilidade de trocar dinheiro por uma variedade quase infinita de objetos e serviços é algo incrível, mas também significa que a complexidade das decisões envolvendo o dinheiro é muito alta. Sempre que o dinheiro é acrescentado, qualquer decisão fica mais difícil.
Por que essas decisões envolvendo dinheiro tornam-se mais complicadas? Por causa dos custos de oportunidade. Precisamos fazer escolhas e sacrifícios. Precisamos escolher coisas que vamos deixar de fazer. O que significa que precisamos examinar os custos de oportunidade sempre que usamos dinheiro. Custos de oportunidade são alternativas. São as oportunidades que sacrificamos quando temos que optar por isto ou aquilo. A forma como deveríamos pensar sobre o custo de oportunidade do dinheiro é que quando gastamos dinheiro num item, não podemos gastar esse mesmo montante em outro item, nem agora, nem em qualquer outro momento futuro. Deveríamos levar em conta as alternativas de que estamos abrindo mão ao optarmos por gastar dinheiro agora. Dan e Jeff dizem que quase sempre deixamos de analisar as alternativas. E, infelizmente, ao deixarmos de examinar esses custos de oportunidade, há grandes chances de que nossas decisões não atendam a nossos melhores interesses. Embora devêssemos estar pensando nos gastos em termos de custo de oportunidade, que gastar dinheiro agora em algo impede que o gastemos em algo diferente no futuro, tal pensamento é abstrato e difícil demais. Então, simplesmente não levamos em conta e negligenciamos essa questão. Para piorar as coisas, hoje em dia dispomos de ferramentas como cartões de crédito, financiamentos imobiliários e de carros e créditos estudantis que dificultam ainda mais, muitas vezes de propósito, a nossa capacidade de entender os efeitos futuros do gasto presente de dinheiro. Como nós estimamos o valor de maneiras que pouco têm a ver com o valor? Esquecemos que tudo é relativo. Quando vemos uma liquidação, não deveríamos considerar qual era o preço ou quanto estamos poupando. Pelo contrário, devemos considerar quanto realmente iremos gastar. Comprar uma roupa de R$60, cujo preço normal seja R$100, não é economizar R$40, é gastar R$60. Quando é difícil medir o valor de algo diretamente, nós o comparamos com outras coisas, como um produto concorrente ou outras versões do mesmo produto. Quando compramos itens, criamos valores relativos. Isso não parece tão problemático, certo? Mas o problema está na forma como aplicamos o conceito de relatividade. Por exemplo, R$120 é relativamente barato comparado com R$200. Mas deveríamos comparar R$120 com zero, ou com todas as outras coisas que poderíamos comprar com os mesmos R$120, mas não compramos. É assim que a relatividade nos confunde. A lista de coisas que são afetadas pela relatividade vai além de produtos como telefones celulares e roupas. A relatividade afeta nossa sensação de autoestima também. Muitas vezes avaliamos nossa felicidade baseada naquilo que os outros têm e como se sentem, ao invés de avaliar o que é felicidade para nós mesmos. Compartimentalizamos. É importante lembrar-se de que todo real é igual. Seja qual for a sua origem, nosso emprego, uma herança, um bilhete de loteria. O dinheiro é todo nosso e pertence, na verdade, a uma só conta, independente da origem. Se nos vemos desperdiçando certos tipos de dinheiro só porque na nossa mente ele pertence à conta de bônus ou ganhos, precisamos parar, pensar e nos lembrar de que é apenas dinheiro, nosso dinheiro. Mas também temos que nos lembrar de que a contabilidade mental para categorizar os nossos gastos pode ser uma ferramenta de orçamento útil, caso seja difícil fazer cálculos de custos de oportunidade constantes e rápidos. Para quem tem dificuldade em fazer estes cálculos rápidos, os autores sugerem que decidam quanto querem gastar numa categoria ampla de irrestritos. As coisas sem as quais podem viver, como um café especial, sapatos elegantes ou uma noite de bebedeira. Pegue essa quantia semanalmente e coloque-a num cartão de débito pré-pago. Agora, para essa categoria, elas contarão com um orçamento novo toda segunda-feira. O saldo do cartão mostrará como vem sendo usado e os custos de oportunidade dentro dessa categoria geral. Assim, o custo de oportunidade das decisões será imediatamente conhecido. Basta olhar o saldo dos gastos irrestritos. Uma descoberta interessante sobre como categorizamos o dinheiro é que as pessoas que se sentem culpadas sobre como o obtiveram, com frequência doam parte dele à caridade. Ou seja, como gastamos o dinheiro depende de como nos sentimos em relação a ele. Evitamos a dor do pagamento. Os autores explicam que a dor do pagamento é o que sentimos quando pensamos em nos separarmos do nosso dinheiro.
A dor não vem do próprio gasto, mas dos nossos pensamentos sobre o gasto. Quanto mais pensamos nele, mais doloroso fica. E se acontece de consumirmos algo enquanto pensamos no pagamento, a dor do pagamento afeta profundamente a experiência inteira, tornando-a menos agradável. A dor incomoda, mas também é importante, pois nos informa que algo está errado. A dor do pagamento deveria nos impedir de tomar decisões de gasto dolorosas. Mas, em vez de acabarmos com a dor, nós, com a ajuda de serviços financeiros como cartões de crédito, apenas a reduzimos. Confiamos em nós mesmos. Os autores dizem que, conscientemente ou não, contamos com a nossa inteligência ao fazermos julgamentos de valor. Nossa confiança excessiva em nós mesmos é mais perigosa quando se trata de nossas primeiras impressões, quando tendemos a nos tornar vítimas da ancoragem. Dan e Jeff explicam que a ancoragem ocorre quando somos levados a uma conclusão gerada por algo que não deveria ter nenhuma importância para a nossa decisão. É quando deixamos informações irrelevantes poluírem o processo de tomada de decisão. Ancoramos de diversas maneiras. Comportamento de manada é a ideia de que seguiremos a multidão, de que supomos que algo é bom ou ruim, baseados no comportamento de outras pessoas. O comportamento de automanada é a mesma ideia do comportamento de manada, porém nós baseamos nossas decisões não naquelas de outras pessoas, mas em decisões semelhantes que tomamos no passado. Supomos que algo tem grande valor porque nós o avaliamos bem antes. Avaliamos algo pelo que normalmente custa ou sempre custou, porque confiamos em nossos comportamentos passados. A ancoragem mostra a importância de decisões prematuras sobre preços que fixam um valor em nossa mente e afetam os nossos cálculos do valor daquele momento em diante. Os autores afirmam que decisões passadas não são garantia de resultados futuros. Você não deve acreditar em tudo que pensa e presume. Supervalorizamos o que temos. Em um mercado ideal, vendedores e compradores deveriam chegar à mesma avaliação de um determinado item. Na maioria das transações reais, porém, o proprietário de um item acredita que ele vale mais do que o comprador acredita. Quando investimos em algo, aumentamos a sensação de propriedade, e a propriedade nos leva a avaliar as coisas de forma que pouco tem a ver com o valor real. A propriedade de um item leva-nos a supervalorizá-lo por causa do efeito dotação. Os autores explicam que o conceito básico do efeito dotação é o fato de que o proprietário atual de um item o supervaloriza e, por causa disso, vai querer vendê-lo a um preço mais alto do que o futuro proprietário estará disposto a pagar. A sensação de propriedade vem de diversas maneiras. Uma das formas como obtemos uma sensação extra de propriedade é investindo esforço. Quanto mais trabalho temos em algo, mais apegados ficamos e maior a nossa sensação de propriedade. Podemos também experimentar algo conhecido como propriedade virtual, que é quando atingimos essa sensação de propriedade, esse gosto, contato ou sensação suficiente de um produto sem comprá-lo de fato, como acontece em alguns comerciais que inspiram a nos sentir conectados aos produtos, o que nos deixa mais dispostos a adquiri-los. A aversão à perda funciona em conjunto com o efeito dotação. Não queremos abrir mão do que possuímos em parte porque o supervalorizamos, e o supervalorizamos em parte por não querermos renunciar àquilo. Uma forma de superar as armadilhas da posse é tentar nos separar psicologicamente das coisas que possuímos, para avaliarmos mais precisamente o valor delas. Deveríamos pensar em onde estamos agora e o que acontecerá a seguir, não de onde viemos. Preocupamo-nos com esforço e justiça. Os autores aconselham a não perder tempo especulando se algo tem um preço justo. Em vez disso, veja o quanto aquilo vale para você. Também podemos nos equivocar ao julgar se um preço é justo e se exigiu ou não um grande esforço. Reconheçamos também que existe valor no conhecimento e na experiência. Chaveiros, artistas, autores de livros sobre dinheiro, o valor do trabalho deles não vem do tempo e do esforço que precisaram exercer no trabalho em si, mas do tempo e do esforço que dedicaram a estudar, se especializar e a praticar durante toda a vida. Artesãos aperfeiçoaram a arte de fazer seu trabalho parecer fácil, mas não é. Muitas vezes, ao somarmos inconscientemente esforço e valor,
somos levados a pagar mais pela incompetência. É fácil pagar por um esforço evidente e visível. É mais difícil pagar alguém que é realmente bom no que está fazendo. Alguém que realiza o serviço rapidamente e sem muito esforço, porque sua experiência permite que seja eficiente. Os autores dizem que não é o esforço o objetivo, mas a aparência de esforço que rege a psicologia de quanto estamos dispostos a pagar. Acreditamos na magia da linguagem e dos rituais. A linguagem pode moldar a forma como vivemos as nossas experiências. Ela pode fazer com que prestemos mais atenção no que consumimos e direcionar o nosso foco para partes específicas daquilo. Pode nos ajudar a apreciar as nossas experiências mais do que apreciaríamos normalmente. E quando temos mais prazer com algo, seja com a experiência física de consumi-lo ou com a linguagem que o descreve, nós o valorizamos mais e estamos dispostos a pagar mais por aquilo. Os autores dão um exemplo de 2 restaurantes que funcionam lado a lado. Um oferece um hambúrguer que é apresentado como carne com 80% menos gordura. O vizinho tem ofertas semelhantes, porém descreve seu hambúrguer como carne com 20% de gordura. Os 2 oferecem o mesmo hambúrguer, mas a linguagem nos faz querer a carne com 80% menos gordura. Uma linguagem difícil transmite uma sensação de expertise. Ela nos lembra de que aqueles que a utilizam sabem mais do que nós, de que devem ter se esforçado muito e por bastante tempo para adquirir os conhecimentos e habilidades, portanto, devem ser super valiosos. Os autores afirmam que os rituais que praticamos durante o consumo tornam a experiência especial. Também obtemos uma sensação maior de controle por meio dos rituais. Uma atividade torna-se familiar, mais conhecida, torna-se nossa quando a ritualizamos. Estamos no comando, e isso também acrescenta valor. Os rituais fazem a comida parecer mais saborosa, os eventos parecerem mais especiais e a vida parecer mais viva. Supervalorizamos as expectativas. As expectativas alteram o valor de nossas experiências durante 2 períodos diferentes: antes da compra e durante a vivência. No momento em que começamos a esperar algo, nosso corpo e mente começam a se preparar para aquela situação. Essa preparação afeta a realidade da experiência. Quando compramos um produto, podemos querer nos auto-induzir a acreditar que vale R$20 a mais do que pagamos. Podemos fazer algum ritual, como no caso de um vinho, colocá-lo numa bela taça, girá-lo e cheirá-lo para melhorar nossa experiência. Isso é saber usar as expectativas. O que não queremos é comprar uma garrafa de vinho porque alguém nos induziu a gastar R$20 a mais do que deveríamos. Isso é ser usado pelas expectativas. Antecipação positiva e negativa. Os autores explicam que no período de antecipação, as expectativas aumentam ou reduzem o valor de qualquer compra que fazemos. Se esperamos que uma experiência seja positiva, nós nos preparamos para ela, e o mesmo vale para as expectativas negativas. Se sentimos prazer ao pensarmos em férias divertidas, isso aprimora a nossa experiência das férias quando chegarmos lá. De modo parecido, baixas expectativas podem reduzir o prazer de um momento. Nossas experiências passadas também mudam nossas expectativas sobre experiências futuras. Quando gostamos de um produto ou serviço, tendemos a acreditar que no futuro a experiência também será positiva, aumentando as chances de investirmos naquilo novamente. Superenfatizamos o dinheiro. Quer faça sentido ou não, um preço alto sinaliza um valor alto. No caso de coisas importantes como assistência médica, comida e roupas, também sinaliza que o produto não é de baixa qualidade. Os preços não deveriam afetar o valor, o desempenho ou o prazer, mas afetam. Quanto maior o preço de uma garrafa de vinho, mais gostamos dele. Os autores aconselham a usar outros critérios, ainda que sejam difíceis de medir, para determinar o valor e a qualidade de algo e sempre realizar uma pesquisa, nem que seja breve, sobre o serviço ou produto em questão. Um preço não passa de um número, e embora possa ser uma parte poderosa de uma decisão, não significa nem deve significar tudo. Vencendo o jogo da vida. Nossa vida é muito mais animada e livre graças ao dinheiro, mas não é tão bom quando o papel do dinheiro como indicador de valor e de importância se estende para partes da vida além daquilo que consumimos.
Os autores dizem que deveríamos perceber que o dinheiro é apenas um meio de troca. Não deveríamos atribuir simbolismo a ele, e sim como mera ferramenta para que obtenhamos aquilo que queremos e a que aspiramos, tanto agora quanto no futuro. Quando deixamos de comprar dinheiro com coisas e passamos a comparar coisas com coisas diretamente, nossas escolhas adquirem uma nova perspectiva. Quando, por exemplo, pensamos em comprar uma casa maior, e se não pensássemos em termos de dinheiro? E se disséssemos: quer saber, a casa maior me custa o mesmo que a casa menor mais um mês de férias, um semestre da faculdade para cada um dos meus filhos e 3 anos de trabalho adicional antes da aposentadoria. Sim, posso comprar, mas talvez não valha a pena trocar todas essas coisas por um banheiro extra e um terreno maior. Ou talvez façamos esse cálculo e mesmo assim decidamos que a casa maior vale a pena. Ótimo, mas ao menos estamos tomando uma decisão consciente. Seja qual for a nossa condição social, acreditamos que seja importante que, em vez de pensarmos em decisões de vida em termos de dinheiro, pensemos nelas em termos de vida. Utilizando o dinheiro de forma mais consciente, podemos decidir se e quando apreciaremos mais o vinho só por causa da forma como é servido. Devemos ter certeza de que estamos no controle de como esses elementos importantes são utilizados. Se nos concentrarmos, poderemos, individual e coletivamente, melhorar nossas decisões financeiras. O primeiro passo é estar consciente. O próximo é transformar essa consciência em mudança. Insights. O dinheiro representa valor. Ele, em si mesmo, não tem valor. Deveríamos pensar em custos de oportunidade em todas as decisões financeiras e escolher abdicar de uma coisa para ter outra. Ferramentas financeiras como cartões de crédito aliviam a dor do pagamento e fazem com que tomemos decisões financeiras equivocadas. Como gastamos dinheiro depende de como nos sentimos em relação a ele. Neste livro você aprendeu, de forma divertida e prática, como nos equivocamos ao tomar algumas decisões financeiras e como a noção de valor é modificada em determinadas situações. Somos especialistas em autossabotagem e burlamos nosso sistema de alerta chamado de dor do pagamento com ferramentas financeiras como cartões de crédito e talões de cheque, adiando o pagamento e minimizando a dor. Os autores também nos mostram como podemos obter mais controle de nossos gastos ao escolher conscientemente os rituais para enriquecer uma experiência, ao invés de sermos influenciados a gastar mais pela linguagem e pela propaganda. Além disso, o livro fala sobre os custos de oportunidade e como devemos aprender que, ao escolhermos uma coisa, abdicamos de outra e que devemos entender que o dinheiro é apenas um meio de troca. Gostou? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.